muito boa noite. Mais uma vez, vamos continuar com as aulas do nosso curso de automação industrial e o título da nossa aula de hoje são circuitos combinacionais. Bom, o que vem a ser os circuitos combinacionais? Circuitos combinacionais são circuitos que nos permitem compreender os circuitos somadores, subtratores, circuitos que executam prioridades, codificadores, decodificadores e outros sistemas digitais e computacionais. O circuito combinacional é aquele circuito cuja a saída dele depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada desse circuito. Um esquema bem simplificado, nós podemos colocar representando um processo de um circuito combinacional da seguinte forma: a situação problema, na qual nós iremos analisar, a tabela verdade, a obtenção da tabela verdade desse processo, dessa situação na qual queremos resolver, obtenção de uma expressão simplificada e, por fim, a obtenção do circuito no qual nós iremos implementar. Apesar de nós termos 4 etapas aqui, elas não são divididas em 25% do tempo em cada uma das etapas. Posso dizer para vocês que a análise da situação é uma etapa importantíssima e muitas das vezes ela demanda talvez até 80% de todo o processo. Isso devido à sua importância. Nós precisamos compreender muito bem a situação que nós iremos trabalhar para que as demais atividades sejam bem sucedidas. Observe que nós só partiremos para fazer uma tabela verdade depois que nós entendermos por completo a situação do nosso trabalho e pudermos avançar para frente. Depois, simplesmente iremos obter uma expressão simplificada através de alguns métodos, como o mapa de Carnot ou diagrama de Boolean, né? E, por fim, a implementação do circuito, como já foi comentado. Vamos analisar um exemplo para que nós possamos entender como que funciona a inserção, o trabalho com circuitos combinacionais. Imaginamos que nós precisamos resolver o problema de uma rua, de um cruzamento, onde nós temos a rua A e nós temos a rua B. E aqui nós estamos inserindo semáforos nessas ruas. Observe que eu tenho o semáforo 1 exatamente dos dois lados da rua, tanto para quem está vindo quanto quem está indo na rua. E depois na rua que se encontra na vertical, eu tenho o semáforo 2, né? Eles estão aqui representados por esse símbolo, né? Um anelzinho verde representando a luz verde e um anelzinho vermelho representando a luz verde. No semáforo 1, nós temos o círculo cheio representando a luz verde e o círculo vermelho representando a luz vermelha. Observa também que nós removemos a lâmpada amarela do nosso semáforo porque nós queremos simplificar o nosso circuito para um melhor entendimento, para uma etapa mais didática. Bom, então nessa etapa, que é a parte da interpretação do nosso problema, nós precisamos definir quais são algumas restrições e quais são alguns processos que nós iremos trabalhar. Então, nós estamos definindo que a rua A será a rua principal do nosso sistema e a rua B será a rua secundária. Definimos ainda que 1 será atribuído o valor ligado e 0 será atribuído o valor desligado. Eu poderia fazer o contrário? Sim, mas nós temos a total liberdade de decidir e optamos por fazer assim nesse circuito. As entradas que nós possuímos no nosso sistema estão descritas aqui. Chamaremos de a opção da rua A, onde significa para nós A igual a 1,
a, a condição de que possui carro na rua A. A variável A sendo igual a zero significa que não possui carro na rua A. Se nós tivermos B igual a 1, isso vai representar para nós que nós temos carro na rua B. E se B for igual a zero, isso significa que não há carro na rua B. As saídas, então, que nós podemos ligar nesse sistema são, podemos chamar de V1, atribuindo para que seja a lâmpada verde do semáforo 1, ou seja, da rua A, V2 sendo a lâmpada verde do semáforo 2 e VM1 sendo a lâmpada vermelha do semáforo 1 e VM2 sendo a lâmpada vermelha do semáforo 2. Aqui estou colocando os símbolos para que vocês possam identificar e fazer o relacionamento com o croquis que se encontra ali em cima. Bom, agora nós partimos, uma vez que nós resolvemos a tabela verdade, uma vez que nós resolvemos as premissas, as condições iniciais, nós iremos elaborar a tabela verdade do nosso circuito. Então, do lado direito, você pode observar que aqui estão as entradas A e B do meu circuito, e do lado esquerdo são todas as opções de saída. Então, olhando desse outro lado aqui, temos um comentário, algumas premissas que devem ser seguidas, né? Se nós olharmos aqui, ó, essa premissa diz o seguinte: quando V for igual a 1, né, isso significa, quando V for igual a 1, V1 é a lâmpada verde do semáforo 1, então isso significa que eu quero que o semáforo 2 tenha a sua lâmpada vermelha acesa, né? Eu não quero ocasionar um acidente. E as demais lâmpadas estejam apagadas. Quando for V igual a V2 igual a 1, ou seja, a lâmpada verde do semáforo 2 está ligada, eu quero que a lâmpada vermelha do semáforo 1 ela esteja ligada e as demais lâmpadas estarão desligadas. Seguindo por essa premissa, nós temos aqui a tabela verdade que eu já comecei a preencher. Então, colocando todas as combinações, a primeira combinação, 0 e 0, nós temos que a lâmpada verde ela vai ficar 0, a lâmpada vermelha vai ficar 1 do semáforo 1, e no semáforo 2 a lâmpada verde vai ficar 1 e a lâmpada vermelha vai ficar 0. Você pode perguntar, mas professor, a rua principal não é a rua A, então por que nós estamos nessa condição colocando a lâmpada verde do semáforo 2 da rua B como liberado, né? Bom, eu vou deixar esse comentário para o final, onde vai ser mais produtivo a minha explicação. Aqui nós seguimos. Na segunda linha, quando nós temos carro na rua B, então nós iremos permitir a passagem do carro da rua B e colocar vermelho para os carros que estão na rua A. Nesse caso, não existem carros, né? Podemos observar que o valor é 0 aqui. Seguindo adiante, quando inverter a situação, houver carro na rua A e não houver carro na rua B, então nós iremos habilitar a passagem desses carros, né? E iremos bloquear a passagem dos carros na rua 2, conforme a gente pode ver no restante da tabela. E na última opção de combinação é aquela onde existem os dois carros na rua, né, ao mesmo tempo.
nas duas ruas existem carros. Então, aí sim a prioridade está colocada para os veículos da rua A, conforme nós podemos ver aqui na última linha. E os veículos da rua B devem aguardar. Mas ainda eu não expliquei o motivo que eu adotei nessa primeira linha, e isso eu farei mais para frente um pouquinho. Bom, dando continuidade, nós precisamos interpretar o que cada linha do da nossa tabela verdade quer dizer para nós. Então, fazendo uma transcrição, é isso daqui que nós temos. Na rua 1 existe a ausência completa de veículos na rua. Na rua 2, na linha 2, nós temos que existe carro na rua B e por isso é dado preferência para esses carros passarem. Na linha 3 existe carro na rua A e aí é dado preferência para os carros da rua A. E na linha 4, ambas as ruas possuem carro, é dado preferência aos carros da rua A. Se nós observarmos a lâmpada do semáforo verde 1 é igual à lâmpada vermelha do semáforo 2. E se nós olharmos, a lâmpada verde do semáforo 2 tem as mesmas saídas da lâmpada vermelha do semáforo 1. Por que isso é importante para mim? Porque agora eu vou fazer apenas uma análise do meu sistema. Então, aplicando o mapa de Carnot, nós podemos ver facilmente que o resultado, né, e simplificado o meu sistema somente a variável A. Ou seja, a lâmpada verde do semáforo 1 da rua principal, da rua A, ela vai ficar acesa quando houver carro na rua A. E fazendo a análise da lâmpada verde do semáforo 2, nós chegamos a essa conclusão. Agora sim eu vou explicar para vocês o porquê que foi adotado naquela primeira linha que o verde, a lâmpada verde, fique acesa. Por causa que agora eu consigo colocar o número 1 nessa posição, como vocês podem ver aqui, e o número 1 nessa outra posição, como faz parte do mapa de Carnot. Isso está simplificando ao máximo. Eu estou otimizando o processo de simplificação das minhas variáveis. Se eu não fizesse assim e adotasse como sendo zero e pegando somente um único 1 aqui, ó, você pode observar que a minha simplificação não seria o máximo do jeito que está colocado aqui. Bom, a expressão final, o circuito final que nós temos para ser implementado é esse que se encontra aqui no canto. Então, quando houver carro na rua A, conforme está descrito aqui, a lâmpada verde do semáforo 1 ficará acesa e a lâmpada vermelha do semáforo 2 também ficará acesa. Quando não houver carro, ou seja, após passar pelo sinal, fazer uma negativa desse sinal, a lâmpada 2 do semáforo do semáforo da rua B e ficará acesa a lâmpada verde e a lâmpada vermelha do semáforo 1, que é a rua A, também ficará acesa. Bom, isso é dessa forma que nós iremos trabalhar com os circuitos combinacionais e espero que vocês gostem. Esse é um exercício que foi tirado do livro do Capuano, como vocês podem encontrar na bibliografia. E espero que nós possamos continuar o nosso curso evoluindo da melhor maneira possível. Muito obrigado. Até a próxima aula.